Meus irmãos, vamos abrir, nós vamos falar de ceia, mas eu escolhi um rapaz bom para a gente estar conversando sobre ceia, que é o apóstolo João. Nós vamos falar em João capítulo 13. Eu vou estar lendo um pouquinho, não tão pouquinho assim. E eu queria que vocês estivessem em mente sobre o título da mensagem: As igrejas na ceia em João 13. As igrejas mesmo, as igrejas na ceia em João 13. Pois então diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o... Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia e tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com toalha, com quem estava cingido, como um escravo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabeis agora, compreendê-los depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro pediu, bipolar: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita se lavar, senão os pés. Quanto aos mais, a todos estão limpos. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois deles ter lavado os pés, tomou-lhes as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis aquilo que fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos deixei um exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado, mas do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi antes, para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar, de novo, referendando a traição. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas essas coisas, angustiou-se demais Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem se referiria. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, e a esse fez Simão um sinal, dizendo: pergunta a ele a quem se refere. Então aquele discípulo, reinclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faça-o logo, depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que alguma coisa fosse dada aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e já era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem,
e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e eu que vos disse aos judeus também agora vos digo: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos deixo então, que vos ameis uns, assim como eu vos, e que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois os meus, se tiveres. Meus irmãos, falar do Evangelho de João, eu tenho 2 evangelhos do coração, não que os outros não sejam, mas tem 2 evangelhos preferidos. Um é Mateus, não é à toa que o meu filho, o nome dele é Mateus. E o outro é o João. E esse evangelho, ele tem uma especialidade. Ele não é um evangelho sinótico. E o que é o evangelho sinótico? Foram aqueles 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que retrataram de forma histórica os acontecimentos de Jesus. O evangelho de João, ele é menor do que os outros. E existem coisas aqui que os outros não têm. Existem muitas coisas nos outros que ele não quis colocar. Não é à toa que no final ele diz o seguinte: olha, aquele que escreve isto aqui, que conta essa história, diz e garante a você que se eu fosse escrever tudo aquilo que Jesus houvesse feito, não teria como colocar tudo aqui dentro. Mas para muitos estudiosos, o Evangelho de João se esforça em escrever na forma como Jesus escreveria, na forma como Jesus se comportava, dando sentimento ao conteúdo do Evangelho e não sendo esse Evangelho melhor do que os outros. Apenas a finalidade dele é uma finalidade mística. Não é à toa que o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus se preocupam em dizer como Jesus chegou, de quem ele era, qual era a missão dele, como ele nasceu, quem presenciou o nascimento dele, quem era o rei X, o rei Y. O início desses evangelhos são inícios descritivos do que seria a missão do Messias, mas antes disso, de quem era esse menino, quem eram os seus pais, quem eram os seus ancestrais. Todo esse processo eles tentam detalhar, cada um para um certo povo. Fosse para os judeus, fosse para os gentios, fosse para Teófilo. João está escrevendo para todo mundo, de certa forma. E por isso que esse evangelho, ele tem uma questão de transcendência maior do que os outros, de certa forma. Por quê? Enquanto uns historicizam, ele começa o evangelho de João escrevendo: no princípio era, e o verbo era, e o verbo estava com, e sem o verbo tudo que foi feito não existe. Uma indicação de Jesus, não como Messias, que ele era, não como Cristo, que ele também era e é a mesma coisa, mas existe a indicação que esse ser que andou conosco e veio em carne, ainda assim, ele é além da carne. E que ele está antes da existência da carne por si só. E que ele participa da criação de tudo e de todos. E que a integridade deste homem não se dá apenas engolida pela história. Ela é transcendental. Então ele é alfa e ele é ômega. E não é à toa que ele diz: ego em mim, eu sou. Eu sou a representação de Deus. Eu sou o próprio Deus encarnado. Eu sou. Por isso
que quando esse evangelho foi escrito, entre os anos 80 e 90, e se você for ver as cartas de João, todas elas são muito parecidinhas com isso aqui. Ele trouxe um impacto à igreja, porque esta igreja já estava com muito estrangeirismo. Ele é helenizado. Ele vai chegar, esse evangelho, ele vai chegar aos colos de poderosos, de filósofos, de pensadores. Ele vai aglutinar a igreja de Éfeso, por exemplo. Ele vai ser distribuído em toda a Capadócia. Ele vai ser encontrado de forma muito mais fácil do que os outros. Os evangelhos que vão ser transportados naquilo que a gente chama de Europa, quase todos eles saem da boca de João. Da boca de João. Bom, tendo isto falado, eu quero trazer duas experiências que eu tive. Uma de uma leitura, o Natan veio falar comigo aí, e o outro de uma situação, que é o ponto que faz com que a gente reflita. Eu vou começar pela coisinha boa. Eu estou lendo um livro chamado Deserto dos Tártaros, do Bussati. E existe um tenente, Giovanni Doro, que ele é chamado, na virada do século XIX para o XX, para ir para um castelo, para um forte, numa região muito distante de onde ele vive, mas aquilo para os militares era uma honra. E ele, tenente novo, sai feliz. E a felicidade dele começa a diminuir quando, ao lado do seu capitão, na ida para o forte, ele começa a receber mensagens de que aquilo que era honroso não era tão honroso assim. E de que aquilo que teria muitas lutas, muita ação nenhuma teve. E o que você enxerga nesse homem é uma transformação de deixar de ver a vida com euforia para enxergá-la da forma como ela é. E ele é um livro importante porque ele toca no teu coração e te dá uma agitada dentro de um mundo onde a mídia, o imagético, as imagens, te fazem sempre achar que o dia tem que ser vivido de uma forma ao estilo Marvel. Que você vai conseguir fazer o gol aos 45 minutos do segundo tempo. Que você vai ser o cara que quando entrar naquele lugar você vai mudar tudo. E quando as pessoas saem sob esse ensinamento e vão para a rua à busca de sucesso, elas se decepcionam na primeira esquina. Quando, ao sonhar ser um diretor de uma grande empresa internacional, elas entram num BRT. E aí vem um choque de realidade. Meu choque de realidade essa semana foi o seguinte, daí veio essa questão. Foi no mesmo dia que o pastor Leonardo propôs o tema, mais ou menos. Eu ia depositar um dinheiro no final da noite, na agência do Bradesco, lá na freguesia. Eu olhei para dentro da agência, já estava fechada, mas os caixas, com muita gente depositando dinheiro, sacando, aquelas coisas todas. Só que, quando eu estava chegando na porta, eu vi um policial e no chão tinha um jovem, sem casa, imundo, em convulsão, o sangue escorrendo pela boca e o seu olhinho não parava. Eu não podia fazer nada, a única coisa que eu podia conversar com o policial já tinha me dito que tinha feito tudo o que tinha que fazer, que a ambulância estava chegando, orar por aquele menino, mas ficar assustado em ver pessoas entrando no banco, passando por cima do garoto, como se nada tivesse acontecendo. E eu fiz uma pergunta, não é possível que num país que já tem 30 milhões e blau de evangélicos, não tenha um evangélico sequer no meio daquela galera. E me veio a pergunta, sabe-se lá, você, se já não entramos numa terceira guerra mundial? Você só vai saber isso no futuro. Quando a Alemanha invadiu a Polônia, não achavam que seria a Segunda Guerra Mundial. E eu me pergunto, qual a igreja que está preparada para isso?
Qual é a igreja que está preparada para isso? Você já imaginou se nós tivermos no mundo uma grande recessão nos próximos 5 anos? A pergunta que eu faço para mim mesmo é a seguinte: qual a igreja que vai estar aí para olhar pelos outros diante de uma situação tão difícil como há de vir? E aí me veio a pensamento ao ler o texto. Existem 3 igrejas aqui. E eu quero deixar claro que agora eu vou passar ponto a ponto, dizer para você, o reverendo Leonardo sabe da minha vida, eu não vou falar para você como se eu estivesse acima de você, ou como se eu fosse o símbolo do exemplo que não passou por nada disso. E eu quero dizer claramente que eu faço parte das 3 igrejas que aqui estão. Eu fiz parte das 3 igrejas. Então, eu quero que você leve a palavra que eu vou trazer hoje para o teu coração, para a tua reflexão, porque os tempos serão difíceis. Os tempos não serão fáceis. E eu falo isso com toda a clareza da vida. Os tempos que hão de vir não serão fáceis. Isso é pessimista? Não. Eu sou realista e bíblico. E a igreja do Cristo estará aqui para enfrentar isso. E a ceia, então, nos ensina que existem 3 igrejas nessa relação toda. Antes de tudo, o que precede as 3 igrejas é saber quem é o Senhor da igreja. E essa passagem, ela nos indica que o Senhor da igreja é aquele que se ofereceu integralmente e fez tudo de forma íntegra e fechou tudo de forma íntegra, porque a mão de Cristo na terra foi uma mão que construiu as coisas perfeitas e totais. Você crê nisso? Você crê que Jesus, quando esteve aqui, ele fez tudo o que ele tinha que fazer em todos os pontos, em todas as vírgulas, em todas as linhas, em todos os momentos, falou com quem tinha que falar, viveu com quem tinha que viver, sofreu o que tinha que viver e restaurou o que tinha que restaurar. Você crê nisso? Se você crê nisso, meu querido, nunca pule alguém que estiver deitado numa agência sangrando para fazer qualquer depósito. Jesus diz que a integridade do serviço dele é essa aqui. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo o quê? Amado os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. O Cristo, que é a igreja, tem que compreender, não é um Cristo relativizado, é um Cristo que a tudo que fez até o fim e está aqui agora para continuar fazendo ao teu lado. Presença mística real de Cristo aqui. A ceia te indica que Ele está aqui, agora. Agora. Uma vez eu falei isso para um grupo de jovens, ai que medo. E o pessoal começou a rir, mas é verdade. Em certo momento e movimento há temor. Mas Cristo está aqui desenvolvendo aquilo que Ele como Filho desenvolveu e compreendendo aquilo que Ele nos fez compreender que um dia Ele voltará. E se Ele voltará, Ele vai? Se Ele voltará, Ele vai? Alguma dúvida? Ele perdeu o Uber? Gente, fala. Se Jesus disse que voltará, é porque Ele vai? Gente, crer que o Cristo da cruz não é só da cruz. Crer que o Cristo da manjedoura não é só o Cristo da manjedoura. Crer que o Cristo do Gênesis não é só o Cristo do Gênesis. Crer
que o Cristo que voltará não é só o Cristo que voltará, é crer que Ele é verbo. Verbo, agente. E que sabia que ia morrer. Mas, pastor, qual é a primeira igreja que está se relacionando com Jesus na ceia? É uma igreja capaz de trair. É uma igreja capaz de trair. Logo no versículo 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara de Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, amarrou sob uma cintura, cingiu-se com ela e foi lavar os pés das pessoas. E ele lavou todos os pés. Ele lavou todos os pés. E mais à frente diz, olha, eu tenho algo para falar com vocês, que há um entre vós que vai me trair. E como ninguém estava muito certinho na história, fica a pergunta, quem foi? Quem é? Quem foi? Mas o que interessa é que Jesus sabia que seria traído. E ele lavou os pés do traidor. Eu traí Jesus. E não tenho nenhum remorso de falar isso. Existe uma igreja que está disposta a trair Jesus. Existe algo em você que está disposto a trair Jesus. E no caso de Judas, muito provavelmente, era por conta da ordem e do discurso zelota. Para Judas, Jesus era o líder perfeito para a revolução dos zelotes contra Roma. Que passa disso é suposição. Mas o que interessa é que há uma constatação. Em um dos movimentos da relação com Judas, lá nos outros sinóticos, em Mateus e em Marcos, Jesus chama alguém que ele sabia que o trairia de amigo. Há uma igreja hoje que trai Jesus o tempo todo. Sob diversos processos. E que é paga para isso. Cujos seus olhos não estão na missão do Cristo, mas estão na sua vontade. Onde Jesus, ele é visto quando lava os seus pés, não como Pedro inclusive viu. Tem muita gente que acha que Jesus Cristo tem que fazer isso mesmo. Lavar os meus pés. Pessoas que pulam um jovem de 19 anos, elas estão traindo Jesus Cristo. Pessoas que não têm mais a sensibilidade das coisas, que se acostumaram com as coisas e que acham que Jesus pode estar equivocado ou que não é bem assim. Essas pessoas traem Jesus todos os dias. Mas Jesus disse que era necessário que isso acontecesse para que as Escrituras fossem respondidas. Essa igreja vai continuar existindo para que as Escrituras sejam respondidas. Pergunte-se no teu coração, em que parte da minha vida eu sou o traidor do Cristo, mesmo Ele lavando os meus pés.
Qual a área da minha vida que está guardada a 7 chaves e eu posso destacar a ideia de que aqui nem Cristo entra? A gente trai Jesus Cristo. Sobrou para Judas. Mas se você parar para pensar, dos 12, 11 correram. Dos 12, 11 correram. Dos 12, só um estava na crucificação. Os outros estavam escondidos. Quando a gente se esconde da missão do Cristo em nós, nós o traímos. Cuidado do negócio mais perigoso que você possa fazer para você mesmo. A minha boca estava seca. Existe um cântico que diz que a boca de Judas esteve seca entre a traição e a sua morte, porque não sabia mais qual era o sabor, qual era o gosto, qual era a leveza, porque não se entendia como gente sendo gente, e morreu sendo gente sem saber o que era ser gente. É uma trova do Nordeste. Mas tem uma outra igreja. É uma igreja bipolar. É uma igreja que está em crise existencial. Eu sou igreja, mas que tipo de igreja eu sou? Uma igreja capaz de trair Jesus também tem um segundo passo. Uma igreja que determina o que Cristo tem que fazer. Mas onde tem isso? Ora, quem vocês acham que ia determinar o que Cristo tem que fazer? Uma dica. Quem deles aqui queria mandar, dizer o que Jesus tinha que fazer ou deixar de fazer? Quem era? Nossa, acertaram. Pedro. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com toalhas com que estava se cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e ele disse: Senhor, meu pé tu não lava não. Ninguém vai lavar meu pé não. Respondeu, aí Jesus responde: meu filho, eu tenho que fazer isso. É uma missão. Você não vai poder passar. Você não vai poder dizer não para mim, meu filho. Se eu piscar o olho direito, eu te fulmino. Segura a onda. Porque o que eu faço, você não sabe agora. Mas depois você vai compreender. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, meu irmão, tu não tem parte comigo. Aí a igreja bipolar faz o quê? Então Pedro lhe pediu: então não somente me lave os pés, mas me lave o corpo inteiro. É o radicalismo que a igreja tem vivido hoje. Existe uma linha que se vendeu a uma posição e que acha que não é necessário Jesus lavar os pés. É subjetivo. É demodé. Nem os mais novos nem sabem o que eu estou falando. Não serve mais para os dias de hoje. Servia para 20, 30 anos passados. Que precisa ser remodelado. E existe uma outra que quer dizer a Jesus que ele tem que fazer mais do que ele foi enviado pelo Pai a fazer. E elas duas estão aqui. Toda vez que por conta de um ideal, de uma ideia, de um conceito político, eu modifico o cenário daquilo que está no bojo do Evangelho, eu sou a igreja que quer dizer a Jesus o que ele precisa ser, ao invés de pedir a ele uma indicação do que ela deve ser. E Pedro é o craque em fazer isso.
Eu fico imaginando os discípulos, aqueles que tinham mais contato. João tinha um bom contato com Pedro. Pedro, pelo amor de Deus, está fazendo vergonha. É na Bereia, outro dia em Jerusalém. Você está indo longe demais. Põe a cabeça no lugar, Pedro. Tu é o mais velho nosso. Está dando exemplo nenhum para os mais novos? Pedro é inconstante. Ele é tarefeiro. Ele é quase um zelote. Ele arranca a orelha de Malco. Depois disso tudo que Jesus falou, que vos ameis uns aos outros. E o amor de Pedro vai numa adaga, porque é a igreja que quer passar por aquilo que ela, quando entende que Jesus está falando algo, não é bem esse algo, é além disso. Ou nem isso tem comprovação de estar ou não no texto. Isso veio numa perícope posterior. Não é bem assim. Então eu pego a adaga e arranco a orelha do outro. Uma igreja que dá medo. Tem uns irmãozinhos meus, tem uns que eu conheço, que eu falei, rapaz, não precisa de porte de arma, não? Gente, presta atenção. O que nos basta é o Evangelho. Eu falei alguma coisa nova, não? Mas a gente está tendo que falar de novo. O que nos basta é o Evangelho. E a gente está tentando ditar normas para Jesus. Vamos continuar? Tem uma outra igreja. Tem uma outra igreja. E eu falei para vocês que eu já tive nas 3. Nessa eu quero continuar. Dessa eu não quero sair de jeito nenhum. Olha o Pedro como é que ele é. Eu fico imaginando a situação. Já tomou uma bronca. Não está com certeza de tudo. Os outros também não. O único que tem certeza que traiu é Judas. Judas é o único que está calmo porque sabe o que fez. Os outros acham que fariam. Aí vem Jesus. Eu queria ter uma webcam dessa para filmar. Ó, antes de estender a mesa, vai ter alguém aqui que vai me trair. O zum, que a Bíblia diz é para saber quem era, deve ter um. Será que sou eu? Será que sou eu nessa? E aí Pedro vê que João está lá do lado. Pedro, olha aqui. Ô João, pergunta para ele aí. É isso que Pedro faz. Pergunta para ele aí. Aí João, mais calmo, o que ele faz? Ele pergunta para Cristo? Ele pergunta ou não? Mas o que é mais importante? A pergunta ou ele deitar no peito do seu pai, do seu irmão, do seu amigo? Existe uma igreja que antes de perguntar qualquer coisa com Jesus, ela tem intimidade com ele. Ela deita no peito dele. E essa foi a maior conquista que Deus me deu de novo. Quando você puder deitar no peito do Cristo, é porque a tua traição, ou a tua forma de dizer a Ele o que Ele tem que fazer foi superada. Ele te amadureceu. E João fala, Senhor, é Pedro. Ele está querendo saber quem é. É interessante. Jesus não respondeu a nenhum dos outros apóstolos. Jesus responde a João. O que vai me trair é aquele que tem a marca deformada de mim mesmo. Jesus vai, molha o pão, que é um sinal de traição, um sinal romano, inclusive, de traição, e entrega a Judas, e como é um Jesus transcendente, ele fala para Judas e para Satanás ao mesmo tempo,
porque Judas traiu e Satanás sempre traiu. Porque Judas não é inocente porque Satanás entrou nele. E nem porque Satanás faria algo diferente só porque entrou em Judas. Ele diz, faz isso, mas faz rápido. A soberania de Deus se dá, inclusive, para aquilo que vier a acontecer com ele mesmo. Jesus ordena para que o processo que Judas queria fazer desse certo. Estão entendendo? O que tens de fazer, faz rápido. Mas vamos falar da igreja que deitou no peito de Cristo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, somente quem já apanhou não necessita nada. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendes o que eu fiz? Vós me chamais de mestre, e o Senhor me dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo, que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que quem enviou. Ora, sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Se você me perguntar, então, Armando, eu como a igreja que deita no peito de Cristo, o que eu devo fazer? Amar. Mas não é o amar hollywoodiano. É o amar que às vezes dói. Um dos sinais de maior amor que Paulo teve para com Pedro está em Gálatas, quando em Antioquia ele chegou para Pedro, para variar, disse, você estava com os gentios agora, e chegaram os judaizantes, vocês deixou os gentios para estar com eles e para ser anátema. Paulo não chegou para Pedro e disse, tu é o cara, tu é esperto. Amar em Cristo Jesus está em dizer as coisas duras quando elas precisam ser ditas, negar as coisas que se dizem cristãs quando elas não forem, promover o reino quando ninguém quiser promover e não, de novo, saltar o garoto que está deitado no Bradesco. Sensibilidade. A gente está andando igual a todo mundo. A gente está sofrendo o que todo mundo tem sofrido. Aqui deve ter gente com boleto atrasado. Não deveria, mas deve ter. Problemas dentro de casa, pessoas queridas que a gente perde. Mas eu digo a vocês, em nome de Jesus, não percam a sensibilidade de ser a igreja que deita no peito de Cristo. Não percam essa sensibilidade. O que mais me assusta hoje é ver jovens na igreja com um rentismo, com um telefonezinho, aqui criptomoeda, opa, é aqui. Isso vai ser uma tragédia. É ver a igreja se tornando num agrupamento de coachings. É abrir no YouTube e ouvir uma pessoa falar assim, dicas de como orar melhor. É essa igreja que precisa estar preparada para o que há de vir, gente. É essa igreja aqui que está há 37 anos, que estará há mais 37, onde nem eu, nem Leonardo e boa parte de vocês não estarão. 74 anos, isso se não acontecer algo como uma vez aconteceu em Maria da Graça. Podem perguntar às pessoas de Maria da Graça. Aquilo para mim foi para animar o coração de vocês. É engraçado. Quem conhece a igreja presbiteriana de Maria da Graça? Tem ali a Light ali perto, né?
Eu devia ter, quem estava ali, pessoas, homens maravilhosos que hoje já não estão mais comigo. Reverendo Geraldo, por exemplo, presbítero Geraldo estava lá. E estavam mais senhoras da SAF. Mas não era a SAF. Sabe aquela parte da SAF que fofoca demais? Não é toda a SAF. Por favor. É uma parte, mas estava numa fofocalhada. E eu era da UPA, né? Reverendo Aninaldo olhava para mim e botava a mão na cabeça. E a gente estava lá, conversando. De repente, de uma hora para outra, às 4h30, não, 5 horas lá na igreja, faz assim, ó. A gente olhou para o céu e ele começou a ficar lilás, verde, amarelo. E aí o reverendo Geraldo começa, o Senhor da ceifa está chamando. As velhas pularam no chão e clamaram, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Tinha caído um balão na subestação da Light. E o gerador deu aqui. Mas isso pode acontecer. Não preciso dizer como foi o culto naquela noite, né? Choro, conversões. Mas se acontecer? Eu sou amilenista, mas vamos lá, se acontecer. Se quando você estiver pulando jovem no Bradesco, vamos retornar à sensibilidade da salvação. Vamos ser sensíveis de novo. Prometam isso quando chegarem em casa. Sensibilidade. Parar de mandar Cristo fazer o que Ele não vai fazer. E deitar no peito dele que Ele vai permitir que você faça. Para fechar. Que a herança de tudo está no exercício da igreja. E que a herança desse exercício é o amor, capaz de transparecer a glória e de transformar o mundo. É interessante que quando Judas vai fazer o que Cristo pediu, quando Judas sai, os discípulos ouvem isso aqui dele. Agora foi glorificado o Filho do Homem, o Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo, a glória ficará imediatamente. Filhinhos, ainda há pouco tempo tenho convosco. E nessa manifestação da glória que eu estou dizendo para vocês, eu trago um novo mandamento. Mandamento esse que não está em Moisés, não está em Juízes, não veio dos patriarcas, não passa por Davi, não passou pelos apóstolos no seu primeiro momento. O meu mandamento é um mandamento revolucionário, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus não está pedindo para que você ame o teu próximo, Ele está dizendo para que você o ame como se fosse o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Ame-os da forma como eu amei. Ame-os se entregando se for necessário. Ame-os sendo verdadeiro com Ele quando Ele estiver errado. Sendo consolador com Ele quando Ele estiver destruído. Esteja construindo ponto a ponto ao lado de cada um e para de passar zap para o teu irmão dizendo TMJ, tamo junto. Tá não! Pior palavra que tem é o tal do TMJ. Porque o TMJ é a forma de dizer, eu estou contigo, mas não bem assim. Porque quando você fizer isso, diz ele, nisto serão vocês conhecidos como meus
E o que eu espero dessa igreja? O que eu espero da igreja que eu frequento? O que eu espero de mim, dos meus filhos, da minha esposa, ainda que ela seja quase a perfeição em pessoa? Vou falar mal. O que eu espero? Que a sensibilidade de Jesus esteja nos vossos corações, revolucionando as suas artérias, transparecendo as vossas mentes, abrindo os seus olhos para ver o que você não vê e colocando na sua boca para falar o que o outro precisa ouvir. É isso que é essa igreja. É isso que é essa igreja. É isso que é essa igreja. Por fim, depois disso tudo, Pedro não ajeita. Diz a pessoa, para onde você vai? Meu irmão, você vai ter sempre um Pedro na tua vida. Vai andando do lado dele, até o dia que ele se transforme ao ponto de ser um Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo, com a grandiosidade de um filho de Deus. A coisa mais bonita que tem na caminhada cristã é você ver a transformação de alguém que você vai dia após dia andando com ele, dia após dia andando com ele, dia após dia andando com ele, e ele se transforma e você se transforma com ele também. Sim, você é traidor. Sim, você ordenou a Cristo fazer muitas coisas. Sim, um dia você deitou no peito de Cristo. Sim, você deve e precisa ser transformado a ponto de ter uma sensibilidade que o mundo não nos dá. Porque o mandamento de Cristo é que vos ameis uns aos outros, assim como Ele amou. Senhor, nós te agradecemos porque nós não temos como não te agradecer. Nós te agradecemos porque a única coisa que nos resta é te agradecer. Nós te agradecemos porque é uma honra, ainda assim em vida podemos te agradecer. E nós te pedimos, Senhor Deus, que as tuas ricas proteções e que a tua graça esteja toda ela inundando essa igreja. Que ela esteja cada vez mais firme, constituída diante da tua palavra e do amor que vem dos céus. E que ela possa ser herança do teu pavilhão, da tua vontade. E que tantos Pedros, Judas, Joões, Andrés, Mateus estarão passando por aqui. Seja, Senhor Deus, restaurador desses homens e dessas mulheres. Constitui no coração deles a sensibilidade que vem do alto. Reprime dentro de nós aquele homem que tenta e aquela mulher que tenta lutar contra aquilo que é inevitável, a nossa salvação. Abençoa o reverendo Leonardo. Abençoa o reverendo Marcelo. Visita o coração dele. Visita o coração da sua esposa. Visita o coração da sua família. Que Deus nos visite com a sensibilidade dos céus. E que nos dê a graça no Cristo Jesus. Amém. Amém.